Abdias do Nascimento, quando, por exemplo, falou sobre o exclusivismo linguístico, que nada mais é do que o que se dá por meio da apropriação, saque, exploração, escravidão, extermínio e relação de dependência colonial como experiência da modernidade. Algo que só é possível por meio de uma ideia genocida que entranhe na mente de negros uma perspectiva de inferioridade com o objetivo de enfraquecer qualquer força geradora de resistência. Algo que não era difícil de se conseguir, uma vez que os africanos, durante a colonização do continente americano, eram obrigados a negar a própria religião, convertendo-se forçadamente ao cristianismo e terem seus nomes trocados por nomes cristãos, além de serem tratados piores do que animais, sendo torturados, tendo as mulheres estupradas e sendo separados de suas famílias e de suas comunidades originais. Nesse processo acachapante, logicamente após ser explorado levando o corpo à exaustão em uma terra desconhecida com a imposição de um sistema que não lhe permitia pensar, sobreviver era o que restava como principal preocupação a esse corpo. O negro tinha de assimilar a cultura do colonizador europeu, sendo obrigado a esquecer suas raízes, perdendo assim sua identidade e tendo de rejeitar qualquer processo de produção de conhecimento, restringindo sua racionalidade a funcionar em prol de coisas diminutas, ao trabalho, a se livrar dos açoites, a resistir à morte e, quando possível, se rebelar e fugir. Como podemos observar, o negro teve de assimilar a língua, a religião, o sistema político, o sistema jurídico e, não menos devastador, a cultura do colonizador. Como se já não fosse suficiente para o apagamento da sua memória o negro ser impedido de ter acesso à educação, a produção do conhecimento intelectual excluía não só os intelectuais negros, assim como a própria história dos negros, abrindo exceção ao tratar do tema da escravidão. Dessa forma, a educação formal perpetuava a ideia que o negro era um sujeito subalterno, sem história, sem racionalidade. O termo utilizado para conceituar essa morte do saber é o epistemicídio. O pensador Boaventura de Souza Santos discorre sobre o tema na obra Pela Mão de Alice. Nessa obra, o autor afirma que o epistemicídio é uma estratégia do paradigma da modernidade, ou paradigma dominante, para manter sob o julgo etnocêntrico os saberes estranhos à episteme europeia. O genocídio que pontuou tantas vezes a expansão europeia foi também um epistemicídio. Eliminaram-se formas de conhecimento estranho porque eram sustentadas por práticas sociais e povos estranhos. Mas o epistemicídio foi muito mais vasto que o genocídio porque ocorreu sempre que se pretendeu subalternizar, subordinar, marginalizar ou ilegalizar práticas e grupos sociais que podiam constituir uma ameaça à expansão capitalista ou, durante boa parte do nosso século, à expansão comunista, neste domínio tão moderna quanto a capitalista. E também porque ocorreu tanto no espaço periférico extra-norte-americano contra os trabalhadores, os índios, os negros, as mulheres e as minorias em geral, étnicas, religiosas e sexuais. O negro foi forçado a abandonar as suas crenças, o que lhe retirou o acesso ao conhecimento da tradição da cosmovisão africana. Agora o negro poderia no máximo assimilar os valores da cultura europeia, no máximo ao que fosse pertinente a mantê-lo manso e apto a produzir riquezas que o sistema escravista julgasse necessário. Se no cativeiro as práticas eram estas, no mundo acadêmico o negro era caracterizado como exótico, ágrafo. Sem história, parecia estar condenado a um futuro em que cada vez mais estaria praticamente sem nenhuma referência no que tange a sua capacidade como ser racional. Mas é possível que ainda hoje a academia veja dessa forma? E a linguística, como tem abordado o tema?